Olá, eu sou Flávia Souza da FS Cakes. Se você é novo por aqui, então seja muito bem-vindo. E hoje eu vim aqui falar sobre precificação. Você sabe precificar o seu bolo, o seu produto? Se não, nesse vídeo você vai aprender tudinho. Então aproveita, já vai deixando o seu like aqui enquanto eu rodo a vinheta. Então antes da gente começar a calcular aqui, eu preciso que você entenda algumas coisinhas. Você sabe qual é a diferença entre custo e preço? Vou explicar. Custo é a soma de todos os fatores utilizados para a produção do seu produto, como ingredientes, energia elétrica, gás. E preço é o valor estipulado por você para a venda desse produto, ou seja, é o valor que o seu cliente paga a você pelo seu produto. O primeiro passo é calcular quanto você gasta de ingrediente para fazer a sua receita. Então, para isso a gente preenche uma tabelinha que a gente chama de ficha técnica. Então, vamos supor que a gente vai calcular o preço de um bolo da vovó. Um bolo simples, esse de buraco central. Então, eu vou começar a desenhar aqui a nossa ficha técnica. Enquanto isso, você já vai pegando o papel e a caneta aí para a gente fazer junto, ok? Bom, aqui nós temos ingredientes, que aqui você vai listar todos os ingredientes que você utiliza na sua receita. Peso da embalagem, aqui a gente coloca o valor total do peso da embalagem do produto, ou seja, um exemplo. Açúcar, é 1 kg de açúcar, aqui a gente vai colocar 1 kg, entendeu? O valor pago é o valor que você pagou pelo quilo do açúcar. Quantidade de uso é a quantidade que você vai usar na sua receita desse ingrediente. E o valor é o valor que você vai gastar para essa quantidade que você vai usar. Então vamos começar a escrever aqui que você vai entender melhor. Aqui na parte de ingredientes a gente vai escrever todos os ingredientes que você vai usar na sua receita de bolo. Vamos colocar aqui o açúcar. Ovos, farinha, leite, fermento e a manteiga. Para preencher essas outras partes da tabela, a gente agora vai dar uma paradinha, vai lembrar a nossa época da escola, vamos relembrar a matemática, que eu preciso que vocês entendam como a gente escreve esses valores em unidades de medidas. Então, para quem não sabe, vou dar uma relembrada aqui para a gente continuar preenchendo a tabela. Aqui eu tenho 1 kg 525 gramas. No caso aqui do açúcar, quando a gente compra o açúcar no mercado, o pacote do açúcar vem com 1 kg. Então a gente vai colocar aqui, a gente pode colocar apenas um 1, ou a gente pode colocar assim, 0,000. Aqui a gente tem 1 kg de açúcar. Se eu quiser 525 gramas, eu vou colocar um 0 aqui na frente. Aqui eu tenho 525 gramas, de qualquer produto que seja, eu só estou explicando. 525 gramas. Agora aqui, se eu colocar um outro 0, ao invés do 5, aqui agora eu tenho 25 gramas. E aqui, se eu colocar um outro 0, eu tenho 5 gramas. Por que eu estou explicando isso? Porque na hora que a gente for calcular, né, que a gente for converter os valores, a gente precisa calcular esses valores desse jeito, porque senão o valor final vai dar errado. Então a gente tem que colocar o valor desse jeito, nas unidades de medida. Então vamos continuar aqui.
Os ovos eu vou estipular como se a gente estivesse comprando meia dúzia de ovos, que são 6 unidades. A farinha também, 1 quilo. O leite é 1 litro de leite. O fermento, aquela embalagenzinha, ele tem 100 gramas de fermento. E como é que a gente escreve o 100? 0,100. E a manteiga eu vou colocar como 500 gramas de manteiga. 0,500. Aí agora nessa coluna a gente vai escrever o valor que a gente pagou por esses produtos nessas quantidades. O valor que a gente comprou esse produto no mercado. E só para sinalizar, eu não estou colocando nenhuma receita correta aqui nessa ficha. Eu estou colocando apenas o nome dos ingredientes que geralmente a gente usa para uma massa manteigada. Mas os valores, os preços são aleatórios. As quantidades que eu vou colocar aqui são aleatórias. É só mesmo para a gente simular o cálculo do valor de um bolo, certo? Então a gente vai colocar aqui açúcar. Vamos dizer que no mercado a gente comprou açúcar de R$2. Ovos 3, farinha 2, leite R$4, fermento 4 também, e a manteiga R$10. Agora nessa coluna a gente vai escrever a quantidade do ingrediente que a gente vai usar. No caso do açúcar, vamos colocar aqui 200 gramas de açúcar, 3 ovos, 500 gramas de farinha, 500 ml de leite, 10 gramas de fermento, e 200 de manteiga. E aqui agora a gente vai calcular quanto que vai custar pra gente usando essas quantidades aqui, que é as quantidades da receita. Para isso, a gente vai precisar fazer regra de 3. Então, para quem não sabe, eu vou dar um exemplo aqui pra gente relembrar. Vamos pegar o exemplo da manteiga. Se 500 gramas de manteiga custa R$10, aí a gente vai precisar de 200 gramas. Quanto vai me custar 200 gramas? Aqui a gente está na coluna do peso e aqui do valor. Aí a gente vai fazer um xizinho aqui e vai multiplicar esses dois valores para depois dividir o resultado pelo 500 gramas. R$10 vezes 200 gramas que vai dar R$2. Esses R$2, ele vem aqui para o lugar da interrogação. Aí a gente calcula de novo. R$2 que está aqui, dividido por os 500. Aí vai ficar 2 dividido por 500 gramas, que vai ficar
R$4. Isso daqui é regra de 3. Aí você vai ter que fazer essa regra de 3 para todos esses itens. Se ficar mais fácil para você visualizar, você pode fazer assim, ó. Você vai pegar o valor total que você pagou, multiplicar pela quantidade que você precisa na sua receita e o resultado você vai dividir pela quantidade que você comprou no mercado. Aí o resultado você vai colocar nessa coluna aqui, que é a do valor que vai te custar cada ingrediente. A gente já sabe que a manteiga é R$4. Aí você faz esse cálculo para todos os ingredientes. Como eu já tenho aqui na cabeça, que eu já fiz o cálculo antes, eu já vou colocar aqui para preencher de uma vez só. O açúcar fica 40 centavos. Os ovos 1,50. A farinha fica R$1. O leite 2. O fermento fica 40 centavos. E a manteiga 4. Aí a gente calcula todos esses valores para chegar ao custo total que você vai ter com esses ingredientes. Que no caso aqui dá R$9,30. Então esses R$9,30 é o valor total que você vai gastar para produzir esse bolo da vovó. Aí você me pergunta, mas Flávia, e se for um bolo decorado, um bolo de aniversário, que tem mais coisa como recheio, cobertura? Aí eu vou te dar um exemplo aqui. Para esses casos, você vai precisar fazer uma ficha técnica para cada elemento que vai conter o seu produto. Um exemplo, você vai fazer uma ficha técnica para massa, uma ficha técnica para calda, uma ficha técnica para o recheio, uma ficha técnica para cobertura. Se tiver decoração, você vai calcular também o valor da decoração. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que a nossa massa custou R$9,30. Vamos colocar aqui massa, calda, recheio e cobertura. Vamos colocar uns valores aleatórios aqui só para a gente exemplificar. Vamos colocar aqueles mesmos R$9,30 da massa que a gente acabou de fazer e a gente vai colocar aqui. A massa R$9,30. A calda R$1. Recheio 5. E cobertura, para deixar aqui bem redondo, vamos colocar aqui R$4,70. Nós vamos ter o total de R$20. Nesse caso, seu bolo decorado com cobertura, com recheio, vai te custar R$20. Aí você me pergunta, certo, Flávia, e a embalagem do produto? A embalagem a gente só calcula lá no final, quando a gente já está finalizando todo o preço de venda. Porque a gente não lucra em cima da embalagem, então ela só entra no final. Mais pra frente eu falo da embalagem novamente. Mas para fazer um bolo a gente não utiliza apenas os ingredientes, a gente gasta energia, a gente gasta gás. Então esses custos também tem que entrar aqui nesse cálculo. E como a gente vai calcular isso? Vamos chamar esses custos de custos fixos. São custos que você tem que pagar todo mês. Você tem que pagar água todo mês, energia todo mês. Quem tem gás encanado paga a conta de gás. Quem não, enche o botijão, mas a gente coloca esse valor dentro do cálculo da mesma maneira. Certo? Então, como é que a gente vai calcular esses custos fixos? Como você não tem como saber exatamente quanto de energia você está gastando com a batedeira ligada, ou quanto que você gastou de gás enquanto o seu bolo assava, o que é que a gente vai fazer? Você vai achar o valor desses custos com base no custo que você teve com a receita. Mas como? Multiplicando. É aquela mesma regrinha, multiplicar por 3, multiplicar por 4, aí você que vai decidir. E a mesma coisa você vai fazer para calcular a sua mão de obra.
O que eu vou te ensinar aqui é o que eu sempre fiz e o que sempre deu certo pra mim. Então preste atenção. Vamos lembrar desses 20 reais aqui. Um bolo decorado custou pra gente 20 reais. Vou colocar aqui no cantinho pra gente não esquecer, 20 reais. Aí a gente tem o custo da receita, os custos fixos, que foi o que a gente falou, gás, energia, mão de obra, e mais uma coisa. Investimento. Aí a gente tem aqui no custo da receita os 20 reais. E aqui é aquela mesma regrinha, multiplicar por 3 ou por 4. Tem gente que multiplica por 3 porque leva em consideração apenas o custo da receita, os custos fixos e a mão de obra. Eu acho certo você multiplicar por 4, porque aqui você coloca ainda um investimento. Por quê? Porque a gente precisa investir em aparelhos novos, em maquinário, em curso para a gente aprimorar a técnica. E esse dinheiro vai sair de onde? Do nosso bolso, da nossa mão de obra? Eu acho que não está certo. Você tem que separar um dinheiro da venda desses produtos destinado só a esses investimentos. Então eu multiplico por 4. Aí como ficaria? 20 reais do nosso custo da receita vezes 2, que vai ser aqui 1, 2, mais 20 reais, que daria 40. 20 reais, que daria 40, vezes 3, mais 20 reais, que daria 60, mais 20 reais, no caso vezes 4, mais 20 reais, que daria então 80 reais, que seria o preço de venda do seu bolo decorado. Você gastou para fazer ele 20 e vai vender ele por 80 reais. Depois que a gente fez esse cálculo, 20 vezes 1, 2, 3, 4, 80 reais. Se você não quiser vender por 80, se você achar que não é o preço de mercado e não quiser também levar em consideração o investimento, você multiplicar apenas por 3, ele vai ficar 20 vezes 1, 2, 3, 60. Você venderia seu bolo de 60. Aí se você achou que o valor da sua mão de obra ficou baixo, que você quer lucrar um pouco mais, você pode calcular de outra forma. Vou colocar aqui para você entender. No caso, seria os 20 reais do custo da sua receita, vezes 3, que são esses outros itens aqui, né? Os custos fixos, o investimento e o custo da receita. 20 reais vezes 3, que daria 60 reais. E a sua mão de obra, que nesse caso daqui seria os 20 reais, é 100% do valor do custo da receita. Se você quiser aumentar, você pode calcular. Ah, eu quero minha mão de obra 150% em cima do custo da receita, ou 200% em cima do custo da receita. Então, no caso aqui, se você fosse calcular 150%
dos R$20, sua mão de obra daria R$30 ao invés de 20. Aí você calcularia o quê? 60 mais 30, R$90. Seu bolo não seria mais 80, seria 90. Então isso você pode fazer, né? Você pode calcular um valor diferente, uma porcentagem diferente para qualquer item desse que você quiser aqui. Se você não quiser colocar apenas 100% do valor do custo da receita, você pode colocar, eu quero calcular minha mão de obra 200% em cima do custo da receita, os custos fixos eu quero colocar 100%, 150% em cima do custo da receita e meu investimento pode ser os 100% em cima do custo da receita. Então você vai calcular quanto que vai dar em cada um e depois vai somar tudo. É um outro jeito também de você calcular que também dá certo. Você só não pode ter prejuízo, você só não pode vender pelos R$20 que você pagou para fazer essa receita e nem menos que isso, entendeu? Então agora que você já tem o preço final do seu produto, é que entra o valor da embalagem. Vamos dizer que a gente vai vender o seu produto aqui por R$80. Aí você comprou uma caixa para transportar esse bolo, que a caixa te custou, vamos dizer, R$4,30. R$80 mais R$4,30 da embalagem. Aí a gente vai ficar aqui com o preço do bolo de R$84,30. Assim, ah, Flávia, mas eu não quero vender o bolo com preço quebrado desse jeito. Arredonda para cima, você só não pode arredondar para baixo. Então você pode vender esse bolo de R$85 ou até R$90. Por quê? Porque para comprar essa embalagem você pode ter pego o ônibus, ou então você pode ter gastado gasolina para ir lá naquela loja comprar embalagem. Então, para deixar o preço do bolo redondo, você pode elevar um pouco o valor. Você pode colocar aqui 85 ou até R$90, dependendo da base de mercado, né, da sua área e da sua região, que você analisa de quanto é que estão sendo vendidos os bolos nessa região aí. E se você achar que ficou um bolo caro demais, aí você pode mexer aqui nessas porcentagens e diminuir algum valor para você conseguir reduzir um pouco o valor do seu bolo. Ou também você pode tentar outras estratégias, né? Conseguir um fornecedor que venda um pouco mais barato, ao invés de comprar no mercado, mercadinho de bairro. Porque dessa forma você vai reduzir um pouco o custo da sua receita, e reduzindo o custo vai implicar no valor final, né? No preço que você vai passar para o seu cliente. Existem outros métodos de você fazer essa precificação por aí. Mas, se o meu objetivo é te ajudar a crescer como eu cresci, então eu devo te ensinar a fazer a mesma coisa que eu fiz e não te ensinar algo diferente. Esse foi o jeito que deu certo pra mim, então esse é o jeito que eu passo pra você. Espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha aprendido a calcular o valor do seu produto. Mas se ainda assim ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar feliz em responder. E se você ainda não curtiu esse vídeo, dá o seu like aí embaixo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber todo o conteúdo que eu fizer. Me segue também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!